Meus queridos, nesta manhã eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e que esta paz permaneça em vossos corações para a glória de Deus. Eu queria deixar uma palavra da parte de Deus, sentir de Deus, de trazer essa mensagem neste local, nesta manhã, que se encontra no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 24, versículo 1 em diante, que diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Versículo 6. Não está aqui, mas ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Somente a parte A do versículo de número 6. Meus queridos, meus amados irmãos em Cristo, nesta manhã eu vos trago palavras maravilhosas da parte de Deus. Eu vos trago as boas novas de salvação. Nós lemos aqui em Lucas 24, do versículo 1 até a parte A do verso de número 6 do Evangelho de Lucas. Nós lemos a narrativa de Lucas escrevendo a respeito de um acontecimento que é notícia em todo o mundo. Apesar que tem muitos judeus que não acreditaram na vinda do Messias, mas ele já veio, e nesta manhã eu vos trago essas boas novas de salvação para você que está na sua residência, para você que passa através do seu automóvel, para você que está passando, andando e está ouvindo a palavra de Deus nesta manhã. Eu quero trazer esta palavra ao teu coração. Para muitos, Jesus Cristo não ressuscitou. Para muitos, Jesus nem existe. Mas nesta manhã eu trago uma boa nova em dizer para ti: Jesus existe. Jesus nasceu de mulher. Jesus cresceu. Jesus foi morto. E a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória do Deus Pai. E nós vemos Lucas relatando que algumas mulheres levaram umas especiarias. Para quê, pregador? Para passar no corpo de Jesus, porque elas sabiam aonde ele tinha sido posto, elas sabiam aonde estava o corpo de Jesus, e elas se reuniram bem cedinho, domingo pela manhã, elas foram até onde estava Jesus. Elas não se preocuparam em que a pedra estava lá, elas não pensaram nisso, elas foram com a intenção de limpar o corpo de Jesus, porque o corpo de Jesus estava todo ensanguentado quando foi colocado naquela cavidade da rocha, e elas foram lá para poder limpar o corpo de Jesus. Só que quando elas chegam lá, a pedra já havia removida, a pedra foi removida pelos anjos do Senhor, que removeram a pedra e Jesus para poder sair por onde colocaram ele. A Bíblia diz que essas mulheres chegaram, elas chegaram atemorizadas. Quando olharam aquelas pessoas, foram logo se abaixando com o rosto no chão, como um ato de respeito, como um ato de submissão.
como um ato que reconhecia a divindade de Cristo. Por isso foram logo se ajoelhando, colocando o rosto em terra. E alguém diz para ela, um deles, porque Lucas diz que era dois, e ele diz que, pergunta para ela, por que buscais um vivo entre os mortos? Elas não sabiam que Jesus havia ressuscitado, como muitos não sabem, como muitos não acreditam, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e essas mulheres, elas foram lá, e o Senhor disse para ela aqui, por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus falou para os discípulos que era necessário que ele padecesse, que era necessário que ele sofresse, que era necessário passar por tudo aquilo, mas ao terceiro dia ele via ressuscitar. E isso aconteceu. Primeiro a saber foi as mulheres. As mulheres ficaram sabendo que Jesus não estava mais naquela cavidade da rocha. Jesus não estava mais no sepulcro. Jesus havia se levantado no primeiro dia da semana, que é domingo. E quando essas mulheres saem daquele local, vai correndo para avisar os discípulos que o mestre não estava mais morto, que o mestre não estava mais sepultado, que o mestre havia ressuscitado. E quando essas mulheres vão em direção aos discípulos, para contar para os discípulos, muitos não acreditaram, muitos não quiseram entender. Alguns eu creio que entendeu, porque se lembrou da palavra de Jesus, quando disse para eles, e assim aconteceu. Mas ele deixou bem claro, depois que eu ressuscitar, eu vou para o Pai, e depois que eu for para o Pai, eu virei outra vez, para que onde eu esteja, estejais vós também. A mensagem de Cristo para a humanidade é: eu não estou morto, eu estou vivo, eu ressuscitei, fui para o Pai, mas ao terceiro dia, quando eu levanto, todo mundo fica sabendo, porque vira notório, a conversa anda, eles divulgam as boas novas. Jesus não estava blefando, Jesus não estava mentindo, falou a verdade, que ele deveria ser morto, mas também deveria ressuscitar. E assim aconteceu. Jesus passou alguns dias ainda com os discípulos, ensinando, mostrando para aqueles discípulos que era necessário que eles viessem a se unir, que era necessário que eles viessem a fazer o que Jesus mandou, que era amar o próximo como ele mesmo. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vós tem que amar o seu próximo como a si mesmo. Deixou esse ensino para os discípulos, deixou esse ensino naquela época e nos deixou esse ensino através das Santas Escrituras, para hoje nós estejamos praticando a palavra que ele nos mandou. Jesus ressuscitou para mostrar para aquelas pessoas que havia vida após a morte. Mostrou para aquelas pessoas da época que não, a morte não para o cristão, que a morte não acaba com tudo. Depois da morte vai seguir um juízo. Jesus disse: eu estou vivo, vivo para sempre. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus está dizendo que há uma vida após a morte. Jesus falou que iria para o Pai depois da ressurreição. Jesus disse: eu vou para o Pai e vou pedir para o Pai para mandar um Consolador. E este Consolador é o Espírito Santo, que me convenceu
que tem convencido a humanidade, que quer te convencer, precisa do perdão de Deus. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. Mas como? Como entender que Jesus vai voltar? Uma das coisas importantes para nosso entendimento nesta manhã é: Jesus, quando ele ressuscita, a pedra não é removida novamente para a cavidade. A pedra fica tirada. E sabe o que acontece? Os soldados que estavam ali não entenderam nada. Não entenderam. A Bíblia diz que eles dormiram como se estivessem mortos. E quando eles levantam, ele olha a pedra removida. O corpo de Jesus não estava lá. E sabe o que eles fazem? Eles são induzidos a mentir, dizer que Jesus foi tirado pelos discípulos. Agora, como ser tirado se eles estavam na guarda? Como dizer isto? Se Jesus estava ali, a responsabilidade era deles, eles que guardavam aquela entrada da cavidade. Eles foram induzidos, receberam dinheiro para isso, para mentir. Até hoje essa mentira soa por aí, dizendo que foi mentira, que Jesus não ressuscitou. Jesus foi levado o corpo pelos discípulos. Mas nós sabemos muito bem que Jesus não foi tirado por ninguém. Jesus, ele ressuscitou e saiu com as próprias pernas dele daquela cavidade. E quando os irmãos chegam na porta, Pedro, João, chegam na porta, observaram que o corpo do mestre não estava mais ali. Mas uma coisa interessante Jesus fez antes de sair da sua cavidade ali da rocha. Jesus pegou o lençol e arrumou bem arrumadinho e deixou bem perto onde ele estava deitado. Segundo a tradição da época, o Senhor, quando ele ia para a sua mesa, ali o seu mordomo ajeitava toda a mesa, colocava em cima da mesa ali um lenço, e este lenço, se o Senhor comesse, se alimentasse, se levantasse e jogasse o lenço de qualquer maneira em cima da mesa, simbolizava que ele não iria mais voltar. Era para o mordomo ajeitar tudo, tirar as coisas de cima da mesa, porque o seu Senhor não ia mais voltar para a mesa. Mas se o Senhor colocasse ali, arrumasse o lenço bem arrumadinho em cima da mesa, significava que ele ia voltar. Não era para o mordomo mexer, não era para o mordomo tirar nada, porque simbolizava que o seu Senhor ainda iria voltar. Sabe o que Jesus fez? Jesus pegou aquele lençol, Jesus pegou aquele lenço, arrumou bem arrumadinho, e deixou ali em cima da pedra onde ele estava deitado, mostrando para os discípulos que assim como ele arrumou o lenço, simbolizando que Jesus, ele iria voltar. Porque se eles encontram um lenço de qualquer maneira jogado, eles iam dizer realmente: Jesus foi, levaram, ou então ressuscitou, foi embora, nunca mais vai voltar. Mas Jesus se preocupou em dizer para eles, através dessa atitude, através deste gesto, para mostrar para eles: olha, está bem aqui a prova, eu vou voltar. E se ele vai voltar, ele vem para buscar um povo, ele vem para buscar uma igreja, aquela que não se vende, aquela que se prepara, aquela que está atenta, aquela que está observando, está almejando, buscando, se dedicando para a volta do nosso Senhor Jesus. É por isso que o Senhor Jesus queria que eu falasse aqui nesta manhã que ele vai voltar.
Se ele mostrou através do lenço para os discípulos que ele iria voltar, é de fato, ele vai voltar para buscar o seu povo, e nós, como seres humanos, devemos estar preparados para esse grande dia, que um dia vai acontecer com a igreja. Amém, irmão, eu não acredito, amém, glória a Deus. Eu não quero saber disso, amém, glória a Deus. Ai, irmão, eu aceito, glória a Deus. Amém, irmão, eu acredito, glória a Deus. Meu irmão, eu estou me preparando, glória a Deus. Irmão, eu estou atento, glória a Deus. Porque Jesus vem buscar e salvar aqueles que se haviam perdidos. Pessoas precisam acreditar e crer na palavra de Deus, que Jesus foi morto, sim, mas ao terceiro dia ressuscitou e disse que iria voltar, e deixou provas disso, que ele vai voltar para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, e nós devemos estar preparados. Se você não acredita, meu irmão, é bom repensar nisso. Se você não crê, é bom voltar a pensar em crer. Você que abandonou a fé, achando que Jesus não vai voltar, dizendo que não vai voltar mais, perdeu a fé. Eu quero vos dizer nesta manhã, trazer esse alerta para ti. Jesus é o que é, independente se você aceita ou não, independente se você quer ou não, ele sempre vai ser, nunca deixará de ser o nosso Senhor e Salvador, porque ele morreu sim, mas ressuscitou e deixou prova suficiente que ele iria retornar para buscar o seu povo, e nós, como igreja, devemos estar preparados para este grande dia, que um dia vai acontecer, porque a Bíblia diz que um dia ele voltará nas nuvens, não virá mais nesta terra, não pisará mais nesta terra, ele ficará dos ares, e toda a igreja se reunirá a ele. Agora você que está achando que isso é história, conto de fada, você pode perder muito tempo da sua vida, porque Jesus vai buscar um povo. Jesus vai voltar, ele deixou prova. Um dia todo olho o verá, ele nas nuvens com a igreja. É por isso que eu falo nesta manhã, a hora é agora, o tempo de decidir-se a Cristo é hoje. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Não se perca, não deixe a sua alma perecer, porque Jesus ressuscitou foi para isso, para mostrar para o seu povo que existe uma vida após a morte, e essa vida que ele oferece é a das melhores possível na vida do ser humano. Agora, se você quiser esperar para saber se é verdade ou não, fique, não tem problema não. Fique para saber do resultado. Você pode ser surpreendido. Por isso, nesta manhã, eu quero vos deixar esta mensagem. Jesus ressuscitou, foi morto de fato, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e disse que iria voltar. E vai voltar. Vai voltar, não me interessa quanto tempo passa. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, porque se ele falou, se ele demonstrou, se ele mostrou, se de fato vai acontecer, querendo eu ou não, crendo ou não, vai acontecer, porque está escrito nas Santas Escrituras, louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus, nesta manhã, obrigado. O Senhor ter me trago neste local, nesta manhã, para me orar pelos meus irmãos. Orar pelas pessoas que perderam a fé, Senhor. Pelas pessoas que perderam a visão do reino e estão iludidas com seus meros prazeres e desejos carnais. Jesus, ajuda estas vidas. Tome nas tuas mãos, liberta a mente e o coração. Não deixe ficar oprimidos. Não deixe ficar com o coração de pedra. Mas que o Senhor possa transformar nesta manhã este coração de pedra em um coração de carne.
Que o Senhor possa restaurar estas vidas para a glória do teu nome, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor a bênção sobre essas famílias, sobre estes povos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por isso. Que Deus nos abençoe.